Olá, queridos irmãos, graça e paz. Esta gravação é um resumo da mensagem que eu ministrei no domingo passado, dia 6 de fevereiro, mas que por problemas técnicos não foi possível transmitir através da rede social. Então estou disponibilizando esse resumo para que você possa trabalhar esse assunto. Meu tema aqui é o princípio do serviço cristão. E eu quero focalizar uma atitude muito importante da parte de Jesus quando estava no Getsemane, depois de haver ceado com seus discípulos, estabelecendo a nova aliança. Lucas capítulo 22, do verso 40 em diante, diz o seguinte: Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então, lhe apareceu um anjo que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Lucas 22, 40 a 46. Pois bem, eu quero ressaltar aqui uma atitude muito importante de Jesus. Quando ele estava enfrentando o pior momento da sua humanidade como um ser humano, ele sentiu o peso do pecado que ele ia carregar. Ele sentiu o drama e a luta que ele ia enfrentar sendo colocado nas mãos dos homens, tanto de Israel como dos romanos, os gentios. E Jesus queria fazer a vontade de Deus porque as profecias estavam por ser cumpridas. Todas aquelas do Antigo Testamento que falavam acerca da vida dele e do sacrifício dele, da missão que ele viria exercer. Pois bem, Jesus, sentindo esse peso, esse drama, ele disse: Se queres, pode passar de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, nesse momento, Jesus está se entregando ao Pai, se colocando nas mãos do Pai para fazer a vontade de Deus segundo o propósito que Deus já havia estabelecido. Então, Jesus se coloca nas mãos de Deus para servir a todos aqueles que eram pecadores e queriam se converter através dele ou do seu sacrifício. Isso é muito importante entender, porque Jesus não foi na cruz e nem se colocou nas mãos dos homens apenas por um motivo altruísta ou por qualquer uma razão de uma fama vindoura. Jesus se colocou nas mãos dos homens pecadores e aceitou ser crucificado, porque esta era a vontade de Deus. E para isto, antes que ocorresse os fatos, ele se colocou nas mãos de Deus, para que aquilo que era da vontade de Deus viesse e se cumprisse na vida dele. E assim foi. Não foi feita a vontade dele, mas a vontade de Deus. E ele se entregou para isso. Muito bem. Em Romanos capítulo 14, verso 7 a 9, Paulo também fala a respeito dessa atitude, quando ele diz: Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos.
Obviamente, Paulo está falando com os crentes da cidade de Roma. E ele diz, olha, nós, na verdade, não morremos para nós mesmos, nem vivemos para nós mesmos. A vida que vem de Deus é muito maior do que o nosso egoísmo, nossa cobiça, nossos desejos, nossos propósitos humanos. Na verdade, a gente vive ou morre é para o Senhor. E por isso mesmo, ele morreu e ressuscitou para se tornar Senhor, tanto dos vivos como dos mortos. Então, por aí você vê que a nossa vida tem que ter um parâmetro para ser vivida, tem que ter um princípio para ser desenvolvida. E esse princípio é entregar nas mãos de Deus, o Criador, aquilo que Ele já estabeleceu previamente acerca da vida de cada um de nós, ou das nossas famílias, ou da Igreja de Cristo, a mesma coisa. Mas tem mais. Em Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, Paulo diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Percebe? Paulo deixa muito claro nesse texto que Jesus se entregou por amor a nós, como um sacrifício, oferta e sacrifício a Deus. Então, primeiro, Jesus se entregou a Deus como uma oferta e sacrifício, por amor a nós, a fim de que pudéssemos ser alcançados pela salvação que o Evangelho e a graça de Deus trazem sobre todo ser humano na face da terra. Pois bem, eu quero te ler para você também um outro texto que mostra esse princípio em ação. É muito importante compreender isso. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 3 a 5. Paulo está dando testemunho acerca dos cristãos que viviam na região da Macedônia, ali da Grécia. Havia muitas igrejas. E eles haviam proposto para essas igrejas que fizessem a coleta de bens, de valores e dinheiro, para ajudar os crentes da Judeia, que naquele momento estavam passando por muitas necessidades, muitas dificuldades. Então era justo que aqueles que receberam o Evangelho a partir dos crentes da Judeia também colaborassem com eles nesse momento tão difícil, Então Paulo está dizendo o seguinte, 2 Coríntios 8, 3 a 5. Porque eles, os macedônios, testemunho eu, na medida das suas posses, mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. O assunto ali era recolhimento de ofertas. Claro que envolveria diversas igrejas, um determinado período, um volume considerável de dinheiro, Então era algo que precisava ser feito com idoneidade, com voluntariedade, com presteza, com dedicação. E Paulo está dando testemunho dizendo que os crentes ali da Macedônia, apesar de terem seus problemas e as suas limitações, eles não eram ricos, também tinham pobreza. Eles fizeram mais do que o próprio apóstolo estava esperando. E ele diz, eles primeiro se deram ao Senhor, ou seja, se colocaram nas mãos de Deus, se consagraram para realizar aquele serviço, porque era um serviço de fé, um serviço que ia beneficiar uma parte do corpo na Judeia que estava em grande necessidade. Então eles primeiro se deram ao Senhor e depois se entregaram ao propósito que o apóstolo Paulo tinha colocado diante deles,
que era a coleta e o envio desse dinheiro para a Judéia. Isso é significativo, mostra muito bem uma atitude que não era apenas de, tá bom, vamos aceitar o seu pedido, vamos programar e planejar uma coleta e depois a gente vê de que maneira podemos proteger esse dinheiro e levá-lo até a Judéia. Era longe, uma viagem considerável, né? Não, eles não fizeram isso. Eles fizeram segundo o princípio de Deus para servir os cristãos, os seus irmãos. Primeiro, se apresentaram diante do Senhor para se qualificar a fazer aquele serviço. Pediram a bênção de Deus e depois se lançaram a essa obra. Esse é o princípio que rege o serviço cristão. E o exemplo, a referência maior, vem exatamente de Jesus. E o momento mais importante é aquele em que ele estava no Monte das Oliveiras, no Getsemane, né? Diante de uma situação única que nenhum homem havia provado, né? E nem depois dele. E ele se entregou ao Pai para que a vontade de Deus fosse cumprida na vida de Jesus e através dele, a fim de que o Senhor pudesse prover uma salvação que chegasse a todos os seres humanos, que alcançasse a criação de Deus. Dessa forma, Jesus não estaria apenas com um motivo altruísta, né? Ou benemérito para fazer aquilo que fez. Ele fez porque era a vontade de Deus e antes que qualquer ser humano tocasse a vida dele para conduzi-lo à cruz, ele já se entregou ao Pai, para que as profecias do Antigo Testamento se cumprissem na vida de Jesus, conforme a vontade do Pai. Então, desses textos, eu quero extrair um resumo, uma conclusão, como um princípio de Deus que é válido. E foi válido para Jesus, válido para os crentes da igreja primitiva e é perfeitamente válido para nós hoje. Qual é esse princípio? Muito simples. Primeiro ao Senhor e depois ao próximo pela vontade de Deus. Qualquer propósito, qualquer trabalho, qualquer serviço, qualquer projeto, no dia a dia, seja de que tipo for, nós, como crentes em Cristo Jesus, devemos nos colocar primeiro diante do Senhor, nos apresentando para que Ele nos qualifique e nos aceite para fazer aquele trabalho. E depois nos entregamos ao nosso próximo, seja a nossa família, seja os irmãos da igreja, seja as pessoas de fora que precisam receber o nosso testemunho, serem tocados pelo amor de Cristo que está em nós, ou pelas palavras de Deus que habitam já no nosso coração. Seja como for, Deus espera que cada um de nós se disponha perante Ele em primeiro lugar e depois se entregue, se abra em graça, em amor, voluntariamente, para servir ao seu próximo, ao seu irmão, à sua irmã e àqueles que estão no mundo esperando por um caminho de salvação que nós já conhecemos, já sabemos como é isso e podemos, com o nosso testemunho, ajudar as pessoas que estão em grande aflição, angústia, perdidas, vazias, sem propósito, sem destino, sem uma razão para viver. Deus já nos deu tudo isso. Nós podemos então servir essas pessoas e ajudá-las a chegar a Jesus e depois ajudá-las a seguir pelo caminho do Senhor. Então o princípio é primeiro ao Senhor e depois ao nosso próximo pela vontade de Deus. Esse é o resumo da mensagem que eu ministrei no domingo passado. Eu espero que você possa refletir sobre isso e entender que na ceia do Senhor, quando nós participamos daqueles elementos, né, do pão e do cálice de vinho, ou seja, participamos do corpo e do sangue de Jesus, nós estamos fazendo uma coisa extremamente importante,
Primeiro é que Jesus mandou fazer isso. Ele disse aos seus discípulos, à sua igreja, fazei isto, comei do pão, bebei do cálice, todas as vezes que vos reunirdes, em memória de mim. Então, o objetivo de Jesus, primeiramente, é que ao comer do pão e beber do cálice, nós fizéssemos isso como um memorial, relembrando o que ele fez por nós, como ele entregou a sua vida voluntariamente e completamente por aqueles que viriam alcançar a salvação de Deus pela graça. Pois bem, então ao fazer isso, nós estamos relembrando o ato de Jesus, o grande amor, a grande entrega voluntária que Jesus fez por nós, como ele nos amou, como ele nos alcançou, porque esta era a vontade de Deus. E dessa maneira não fica dúvida em nossos corações de como ele operou plenamente. E tão somente a obra de Jesus é que leva ao crédito, o verdadeiro crédito pela salvação que temos em Cristo Jesus. E o segundo aspecto que faz parte deste é o seguinte: quando Jesus disse, fazei isto em memória de mim, ao participar daquele pão que foi partido, ou daquele corpo, e daquele vinho que é o sangue de Cristo que foi derramado, isto serve de exemplo para nós. Como se o Senhor dissesse, olha, façam isso relembrando o que eu fiz por vocês. E o que eu fiz por vocês sirva de exemplo, de referência. Façam isto também. Eu fiz pela graça de Deus. E vocês também podem e devem se apresentar ao Senhor e, mediante a graça de Deus, servir ao seu próximo. Romper com a sua própria vida. Sair de si mesmo. Ultrapassar o seu egoísmo ou a sua cobiça, seus interesses próprios, sua vontade pessoal própria, tudo aquilo que diz respeito à sua própria vida, à sua família. Rompa isso, transcende, vá além. Pense no próximo, pense no seu amigo, pense no seu colega de trabalho, pense naquela pessoa que você encontra no dia a dia de forma ocasional, mas que carece do amor e da graça de Deus. Pense nos seus familiares, pense na sua própria família, porque talvez nem todos receberam o testemunho de Jesus, né? E estão em Cristo. Então, esse é o propósito. Portanto, todos os dias e todas as vezes que você participar da ceia, lembre-se, Jesus quer que você recorde que Ele é a fonte da tua salvação, mas Ele também é o grande exemplo para que nós devemos seguir, entregando a nossa vida primeiro ao Senhor e depois ao nosso próximo pela vontade de Deus. Espero que você reflita nisso, considere isso e aproveite os grupos de comunhão para trabalhar melhor esta palavra. Ok? Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso continue a cobrir e a preencher o teu coração, gerando uma nova compaixão, uma nova disposição, um novo fervor para ir àqueles que estão carentes, como nós também estávamos, e poderem ser supridos, ao menos um pouco, com aquilo que você tem recebido da parte do Senhor. E que o Espírito Santo te conduza dia após dia, consolando e te enchendo da paz de Cristo no seu coração. Deus te abençoe, fique na paz, siga em frente, busque fazer a vontade de Jesus e glorifique a Deus com a sua própria vida. Um abraço a todos. Até a próxima.